Olá, tudo bem? O programa Educação, exibido toda semana aqui na TV Novo Tempo, busca trazer para você, pai, educador ou estudante, uma visão educacional baseada nos projetos práticos da Rede Educacional Adventista. Nossa equipe viaja o Brasil e a América do Sul em busca de temas atuais e pertinentes para você conhecer mais do fantástico mundo acadêmico. No episódio de hoje, vamos até o norte do Brasil, no Pará, para conhecer o Colégio da Educação Básica que fica dentro do campus da Faculdade Adventista da Amazônia, carinhosamente conhecido como FAAMA. De lá, nós voamos até São Paulo e viajamos mais 2 horas de carro para conhecer o tradicional Colégio Adventista de São Carlos, que além da educação básica, transmite valores cristãos há mais de 60 anos. A cidade de São Carlos está localizada a 230 quilômetros da capital paulista. Estamos numa região centro-oeste do estado, uma região que trabalha-se com a agroindústria e o agronegócio. Em nossa cidade nós temos pelo menos 2 grandes universidades, a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e 2 campos da USP. Então é um lugar onde se transita muito universitário e uma região considerada no Brasil como a região com maior número de doutores em títulos por metro quadrado. A educação adventista na cidade de São Carlos, ela tem início em 1957, onde ela começa a sua educação primária nos fundos da Igreja Adventista, localizada na Rua São Paulo. A princípio, na escola primária, a professora Judite, ela começa sendo a diretora e professora de uma turma bem pequena. A escola ela cresce e eles conseguem então um novo terreno localizado na Rua Jacinto Favoreto, onde o Dr. Rui Vieira e outro professor Maurício Arouca. Então começa agora a educação adventista, Dom Pedro II, já até o Fundamental 2, antiga 8ª série. Em 1993, a escola muda e agora vira Colégio Adventista de São Carlos, da qual eu fui aluno e hoje sou diretor. Nós temos um privilégio na cidade de São Carlos de sermos a única escola confessional cristã, tá? E isso é um privilégio para o público evangélico, que nos procuram pelo fato de terem uma continuidade daquilo que já aprendem em casa e daquilo que já aprendem na igreja. Então a Escola Adventista vem para completar e ser uma ponte dessas instituições, família e igreja. A Faculdade Adventista da Amazônia ela tem 10 anos, situada no município de Benevides, tem alunos de vários estados, São Paulo, Maranhão. Tem alunos que vêm para cá, para o colégio, da educação infantil ao ensino médio, alunos que vêm para o nível superior do curso de teologia, pedagogia e no futuro enfermagem, porque já foi aprovado. A procura pela FAAMA é porque, de fato, hoje nós somos a escola mais forte que tem aqui no município de Benevides. A estrutura da FAAMA não tem igual. Nós temos o centro esportivo, nós temos quadra de esporte, campo de futebol, piscina. Nós temos uma estrutura de internato que não tem igual aqui na região. Nosso corpo docente qualificado, professores especialistas, professores mestres. Nós temos professores com nível assim, de uma qualificação semi-igual, laboratórios de informática, biblioteca, estrutura de salas climatizadas. Nós temos assim então uma estrutura semi-igual aqui dentro do município de Benevides, então a procura é muito grande. Tanto que quando nós começamos a campanha de matrícula, nós temos turmas assim que esgota rapidamente as próprias vagas. Então assim, nós temos uma qualidade semi-igual. A grande procura pela FAAMA aqui, quando a gente conversa com os pais, é pelos princípios e valores. Os pais pontuam que a qualidade é importante, o ensino, o sistema educacional, mas o que eles procuram na educação adventista, na FAAMA, é os princípios e valores que têm sido corrompidos ao longo do processo. Então eles têm certeza que os filhos, quando vêm para cá, eles estão seguros e que estão certos que os filhos estão numa educação que não vai ser passada numa ideologia para os filhos, diferente do que eles vão dar em casa de ensino. Então, eles estão seguros que os filhos vão ter programações que vão fundamentar a educação que eles vão ter em casa. Então, além da tradicional educação cristã baseada na transmissão de valores e princípios, a estrutura física favorece o aprendizado dos alunos e os professores capacitados e engajados realizam projetos práticos dentro da educação adventista.
Tudo isso é um ponto que merece destaque. Sempre buscamos mostrar como os conteúdos acadêmicos teóricos podem ser transmitidos de maneira prática e dinâmica, favorecendo assim a assimilação por parte dos alunos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a mostra cultural com foco na literatura. Nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta. Dentro do mundo acadêmico, a mostra cultural é a culminância de um trabalho elaborado ao longo de um ano letivo, um momento em que os estudantes compartilham vivências e mostram seus talentos. O principal objetivo é deixar os alunos mostrarem as suas conquistas. A Mostra Cultural é um projeto que ela envolve todas as disciplinas, então ela é interdisciplinar, acho que até multidisciplinar, porque é algo que acontece assim em forma de um projeto que para toda a escola. Mas não envolve só a escola assim e os muros da escola, porque envolve família. Então assim a escola ela vai parando aos poucos, assim a escola ela para 3 dias para a arrumação da escola e especificamente o domingo que é onde acontece. Mas a família ela vai se envolvendo no decorrer dos meses. Porque os alunos eles vão planejando essa mostra cultural assim há meses, quando vai ser definido o tema. Então define-se um tema, cada professor fica com uma turma responsável e os alunos eles vão pesquisando o tema. Digamos assim, o tema é água, vamos pensar assim. Então cada turma vai pesquisar a importância da água, o consumo da água, tipos de doenças que a água pode prevenir, sobre a poluição da água. Então cada turma vai fazendo um levantamento sobre o X tema e que tipo de recurso pode trazer sobre aquele material. Então a família se mobiliza porque existe também uma disputa saudável, claro, entre as turmas, porque é uma premiação. Existe toda uma ornamentação das salas, as famílias vêm para a escola, participam desse momento assim, para ornamentar as turmas, uma caracterização dos alunos, dos professores, e a escola se transforma. Então assim, você chega na FAAMA aqui numa quarta-feira, quando você vem no domingo, você não reconhece mais a FAAMA, porque muda e você vem na segunda-feira, já é outra instituição e é muito assim, interessante, é gratificante ver a participação dos alunos, dos professores, da família, até porque assim, penso que o ponto central é porque ao longo do processo avaliativo você vê alunos que eles não conseguem dar resultado de aprendizagem via provas objetivas, discursivas, chega num momento desse o aluno ele estoura, assim, ele mostra na explicação assim, um potencial que você não consegue perceber na sala de aula. E ele explica, assim, dá um show de aprendizagem, você consegue perceber, olha o fulano ali, olha aquele indivíduo, então assim, ele se revela e ele se percebe ali enquanto profissional, porque desperta para ele um chamar profissional que talvez ele nunca tenha percebido no dia a dia na sala de aula. Então assim, interessante da mostra cultural, que também ele faz o aluno se perceber como pessoa, ele consegue se perceber enquanto profissional, enquanto também desperta para o interesse de uma temática que talvez ele não tivesse tido interesse no dia a dia ali da sala de aula, pela dinâmica como a sala de aula funciona, né? O objetivo de uma mostra cultural dentro de uma escola é desenvolver o aluno em diversos aspectos, como por exemplo, consolidação de conteúdo, fazer com que o aluno entenda como partir da teoria para a prática, ajudar o aluno a compreender como os assuntos das disciplinas, os componentes curriculares, eles se relacionam entre si, trazer a união realmente dessas áreas, despertar no aluno o espírito colaborativo. Então, a mostra cultural, ela trabalha com os alunos de forma global mesmo, desenvolvimento integral do aluno. O processo avaliativo ele funciona ao longo de toda a construção, né? O envolvimento de pesquisa, de retorno de participação, de construção de objetos, da própria apresentação, assim, porque tem alunos, digamos assim, que não conseguem apresentar com tanta facilidade como os demais, mas ele consegue construir. Então, o professor avalia a participação da construção dos materiais. Ele avalia aquele aluno que consegue participar mais ali oralmente. Então, assim, o professor ele acaba fazendo um tipo de avaliação individualmente para cada aluno. As equipes são divididas por turma, ou seja, cada turma é uma equipe.
A temática central também é dividida, cada turma trabalha com uma abordagem diferente no mesmo assunto, mas com enfoques diferentes dependendo da área. E os alunos, então, eles passam o ano todo numa construção de materiais, de conhecimentos, para que eles possam aprofundar naquela área e fazer a apresentação no dia da mostra cultural. Ou seja, é muito interessante porque os alunos eles realmente despertam um sentido de liderança muito forte. Cada aluno começa a buscar como conhecer, como pesquisar, ou como conseguir, ou como construir. E a partir disso nós temos aqui na FAAMA uma forma de trazer mesmo para o aluno esse desejo de espírito por liderança. O trabalho, quando é projetado no meio educacional, trabalho acadêmicos, né, trabalhos, enfim, ele tem que ter uma certa finalidade, né, de abraçar a ciência como um todo, né, e de seus diversos aspectos, suas particularidades, e unir todo esse evento que acontece. Cada professor tem ideias brilhantes que trabalham com os alunos. E por que não unir todos esses projetos em um só momento, como é o caso da Mostra Cultural, onde todos os eixos se encaixam ali, né? Todos os projetos, de alguma forma, culminam para uma finalidade, né? Que no caso seria o desenvolvimento cognitivo, saber do nosso grupo alunado, né? Na Mostra Cultural, na primeira Mostra Cultural, quando eu estive aqui, quando eu cheguei aqui, eu escolhi o livro, um clássico de Monteiro Lobato, Emiliano Paes da Gramática, e esse trabalho ele foi abordado de forma com que os alunos conseguissem sanar dificuldades de base por meio desse livro, porque o livro mostrava as classes gramaticais, algo bem básico da língua, que é uma dificuldade que a maioria dos alunos tem. E nós trabalhamos isso de forma muito lúdica. A sala se transformou em uma cidade, que se transformou em bairro, e esses bairros eram as classes gramaticais, que foram apresentadas por meio de encenações. Ao longo dos 7 anos de professor, né, sobretudo na instituição adventista, a gente procurou desenvolver diversos projetos que abraçassem a dificuldade de leitura, né, e projetos que viessem a incentivar leituras. E um dos projetos que eu friso para ti, que são, ao longo dos 7 anos, são 7 projetos desenvolvidos, né? Todo ano eu desenvolvo o projeto de sarau literário, né? E eu sempre falo para eles que sarau literário é uma forma de abraçar todas as artes, né? É interdisciplinar, não somente a literatura, mas eu convido o professor de arte, convido o professor de geografia, de história, língua portuguesa, redação, sociologia, filosofia. É como se fosse um festejo literário. E ali apresenta-se peças teatrais, tudo de posse de uma obra literária a ser estudada, que vai ser o carro-chefe. Então, todos os professores se envolvem nisso aí, né, de cunho disso, e transmite para os alunos através de apresentações de peças teatrais, recitais, musicais, confecções, concursos de produções literárias também. E tudo isso é projetado em um grande evento. Eu gosto de literatura porque amplia meu conhecimento de realidade sobre o mundo, porque faz com que eu tenha um senso crítico, faça com que minha imaginação flua, desempenho social melhora muito também. Eu consigo ver melhora em mim mesmo no vocabulário, que eu vejo que aumenta, que as palavras eu consigo escrever mais corretamente, consigo ter opiniões, eu consigo também ter vários pensamentos, consigo pensar como um filósofo, como algum autor. Quando eu leio alguma obra literária, eu consigo focar bastante, como se fosse eu vivendo aquela obra. Eu comecei a gostar de literatura realmente quando se iniciou os projetos de leitura da FAAMA. Eu nunca tive um hábito de ler, mas eu comecei a ter que ser meio que obrigado a ler por conta, né, que fazia parte da avaliação. E eu comecei com livros bem rasos, sabe? Infantos juvenis, Diário de Banana. Eu lia muito. Aí eu comecei a seguir o ritmo, fui pegando livros mais aprofundados, como Diário de Anne Frank, Menino do Pijama Listrado, Pequeno Príncipe, livros mais literários mesmo. E hoje eu gosto muito de literatura, eu sou bem acomodado com a literatura. Eu gosto dela porque com ela a gente consegue explorar as emoções, a gente consegue abrir o nosso lado criativo e principalmente o senso crítico, que é o mais cobrado nos vestibulares e Enem. A literatura em si, de posse do filósofo Aristóteles, né, filósofo grego, ele nos definia a literatura muito precisa, né? E a gente toma isso como explicação base lá para o conceito da literatura,
onde ele diz que literatura é a arte da mímese. E o que seria a mímese? Né? Imitação da realidade. Imitação da realidade através das palavras. Ou seja, a literatura em si tem por matéria-prima a palavra como um todo. E de posse disso, digamos que literatura consegue transformar a nossa realidade, status quo, para uma realidade metafísica, né? uma ficcionalizada, digamos assim. Né? Nós tivemos a mostra cultural, onde o tema em foco foi feira literária, onde os alunos de 6º ao 3º ensino médio tiveram a oportunidade de escolher das literaturas que eles gostariam de ler, e ali selecionado pelos professores e equipe de apoio, onde eles iriam ler essas literaturas e apresentar de uma forma prática. Qual o objetivo de tudo isso? Incentivá-los à leitura, à prática de ler. Então, eles apresentaram desde os livros literários brasileiros, livros literários internacionais, histórias em quadrinhos, e contextualizaram em uma feira apresentada ao público, num dia especial que foi o nosso dia D. Os professores, em uma reunião pedagógica que nós tivemos, nós escolhemos trabalhar então a parte literária. A partir daí, os professores começaram a trabalhar estímulos de leitura com os alunos. Então, podia ser quadrinho, podia ser charges, textos, podia ser coisas assim, até mesmo desconexas, eles podiam trabalhar, desde que isso levasse a desenvolver o prazer pela leitura. Depois disso, os professores, eles tiveram, dentro de cada sala de aula, eles tiveram a oportunidade de, junto com aquelas turmas, escolher a obra literária que eles iriam trabalhar. Uma obra que atinge, por exemplo, o 6º ano, não é a mesma que vai atingir o ensino médio, não vai despertar os mesmos interesses. Por isso que os professores conselheiros, eles tinham a liberdade de escolher com os alunos os livros que eles iam trabalhar. Eles liam, traziam as ideias, contavam para a sala, e aí a sala então fazia uma votação do livro que eles achassem mais interessante. Esse livro, ele podia se tornar um teatro, um experimento científico, uma apresentação, o que os alunos decidissem, maquete, cartaz, o que eles decidissem, eles podiam apresentar como um projeto. Os alunos, eles se desenvolveram bastante ao apresentar cada stand. Eles apresentaram e contextualizaram aquilo que aprenderam, através da fala, através de uma peça, através de uma história, de uma música, e puderam, então, além de aprender, transferir aquilo que aprenderam ao público que assistiu. Dentre toda essa feira literária, nós tivemos um momento também com o projeto Valdenses. Dentro da feira literária, a gente também viu a necessidade de trabalhar o livro, que é a Bíblia, como um dos livros principais. A Bíblia, ela vem de gerações, desde o passado nosso, né? E ela é um livro atual. Então, nós criamos, dentro do projeto da Feira Literária, o projeto Valdense, que era a escrita da Bíblia pelos alunos. E foi interessante porque quando a gente colocou para os alunos escrever, não ficou só nos alunos. Então, nós montamos um ponto de escrita na secretaria. Enquanto o pai chegava para um atendimento, o pai escrevia um verso, um capítulo, aquilo que ele queria. Teve pais que pediram para levar para casa. Então, acabou que foi assim, realmente ficou a Bíblia escrita por muitas mãos. Então, foram muitos autores, né? Os valdenses foi um movimento que começou com Pedro Valdo, daí vem o nome, né, Valdenses. E esse movimento começou em 1173, quando Pedro Valdo ele abandonou todas as riquezas dele, era um homem muito rico, e ele passou a viver uma vida de humildade, de caridade e fazer discípulos. Com isso, eles despertaram a atenção da igreja dominante da época e, por causa disso, passaram a ser considerados hereges. Então, eles fugiram para as montanhas, né, ali na região da França e da Itália, e eles passaram a morar nessas regiões, habitar em cavernas e tudo mais, e sofreram muitas perseguições. Mas eles tinham o objetivo de sempre manter a luz da Bíblia acesa, a chama da Bíblia acesa. E eles correram muitos riscos, enfrentaram a morte, a fogueira, torturas terríveis, para manter a palavra de Deus viva, para que a população dita normal, os membros leigos, pudessem ter acesso à Bíblia. E com isso, então, os valdenses até hoje têm um legado muito grande e são conhecidos como um povo que manteve a Bíblia. E se a gente tem acesso à palavra de Deus hoje, é muito por causa dos valdenses. Então, esse projeto Valdenses surge daí, uma espécie de homenagem
e uma oportunidade da gente também passar adiante a palavra de Deus, os alunos sentirem o que é escrever, o que é deixar a palavra para as outras pessoas que virão depois. E esses livros, essa Bíblia que foi escrita, ela vai estar para a posteridade. Então, eu não sei, daqui 20, 30 anos alguém vai pegar, vai ler e, poxa, a gente fez parte disso, né? Então, sentir um pouquinho dos valdenses e também despertar em nós a importância da liberdade que a gente tem de estudar a Bíblia hoje. Coisa que no passado eles não tinham e, mesmo assim, a paixão pela palavra de Deus motivou esses homens a manterem viva essa chama do Evangelho. Mesmo tanta facilidade de encontrar a Bíblia hoje em dia, muitos não leem a Bíblia. A Bíblia, às vezes, é um objeto de guarda-pó no nosso armário. Então, a Bíblia vem para ser a bússola do nosso dia. Num mundo tão perdido, é ela que nos direciona no que fazer, nas melhores escolhas. Então, o contato para que a criança, além de ler, ela escreva. E quando a gente escreve, a gente memoriza, a gente guarda, a gente aprende. Então, cada aluno teve a oportunidade de escrever um versículo, 2 versículos. Enfim, aquilo que ele escreveu, a gente acredita que foi registrado no seu coração. No dia da feira literária, a gente quis despertar a atenção dos pais e alunos para a leitura. E como ler é importante. E ler todo tipo de coisa, todo tipo de assunto, para que a gente possa ter realmente conteúdo para conversar, conteúdo para pensar, para raciocinar. Mas a leitura mais importante é a da Bíblia. E no dia da feira, então, na quadra, que era ali o foco central, todo mundo tinha que passar pela quadra, a gente montou ali alguns estandes contando histórias da Bíblia, os alunos do 5º ano fazendo as encenações e explicando, e todo mundo que passava entrava em contato com esse projeto. Ninguém passou assim e disse, olha, não tem como não ver, porque estava bem exposto. Então, a gente despertou a atenção para a leitura, mas o foco principal era a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus. Teve livros que chamaram bastante atenção, por exemplo, quando a gente trabalhou O Menino de Pijama Listrado, que ele é um relato fictício, mas de uma realidade, né? Então, criou uma história para poder mostrar um contexto, né? A gente via muitos pais saindo da sala chorando. Então, isso foi, assim, muito importante, foi muito interessante, porque eles vivenciaram. Uma coisa interessante também com esse livro é que nós tivemos uma pessoa que ele estuda muito a cultura judaica. E quando terminou a feira, os alunos estavam muito emocionados, e aí ele reuniu os alunos e ele falou com os alunos a respeito de vários fatos que, mesmo os alunos tendo estudado o livro, eles não tinham visto. E aí, nesse momento, todos os alunos choram ali na sala de ver, né, uma coisa assim, que eles vivenciaram através de um livro, mas que teve alguém que estudou a fundo isso e como foi importante. Então, trouxe uma outra visão para os alunos. Eu acho que tornou os alunos, assim, sensíveis àquilo que eles estudaram. Por isso que eu acho que a feira atingiu o objetivo dela, fazer com que os alunos eles vivenciassem aquilo, né? No projeto da Feira Literária, a turma que eu trabalhei, nós escolhemos pegar toda a variedade linguística que existe na língua portuguesa. Então, o nosso primeiro livro a ser trabalhado, que não é bem um livro, foi a Carta de Caminha, que foi o primeiro documento escrito no Brasil, né, após a colonização. Da Carta de Caminha, nós demos um salto, porque infelizmente não dava para abranger os 500 anos de Brasil, para o século XIX, e pegamos Machado de Assis, que é um autor clássico da literatura, todo mundo conhece, e é trabalhado até hoje. E como ele trabalhou temas universais, esses temas são atuais até hoje. Então, nós pegamos um conto do Machado, que chama O Conto de Lata ao Rabo. Aí, do Machado, nós fomos para o século XX, nós pegamos também um escritor muito bom, que é o Guimarães Rosa, representando o século XX. E aí nós pegamos o livro do Surfista ao Sertanejo, do Ricardo Brecht, representando o século XXI, e a linguagem da internet para amarrar tudo isso, que é toda a linguagem da internet, que é usada pelos jovens de hoje. Meu trabalho tinha todo... falar sobre falar sobre a história do português aqui no Brasil. Aí eu fui para o Vaz de Caminha, que foi quem escreveu o primeiro documento histórico aqui no Brasil. A gente percebe que os alunos hoje, eles têm muita dificuldade com a chegada da tecnologia de estar fazendo uso da leitura, os livros em si, né? Eles leem muita coisa, mas mais na internet, mais esse tipo de leitura.
E com isso a gente percebe que reflete na escola em termos do aprendizado do aluno, fica deficiente. Então, por isso, a gente teve essa preocupação de estar trabalhando a literatura. A gente sabe que nem todo texto é um texto literário. A principal função do texto literário é ela despertar a criatividade e a imaginação do aluno. E aí, então, que vem o papel de trabalhar a literatura dentro da área pedagógica. Fazer com que o aluno continue sendo criativo e, ao mesmo tempo, que ele também tenha um senso crítico daquilo que ele está aprendendo. Quando você lê e você enriquece o seu vocabulário, você cria também nesse aluno um discernimento para ele ter um pensamento crítico das coisas que o rodeiam. E quando eu falo as coisas que o rodeiam, são as coisas em geral. Então, ele assiste a uma propaganda, ele consegue ter discernimento daquilo. Ele assiste a um filme, ele vai ler uma questão de biologia, que não tem literatura, mas ele consegue ter um enriquecimento vocabular e interpretar aquilo melhor. Então, ele vai prestar uma prova, ele vai questionar algo, por exemplo, na justiça, ele tem uma linguagem, vocabular que sabe. Um exemplo do dia a dia aí que pode ser encaixado. Então, eu acho que quando você trabalha o interesse à leitura, e no caso voltado para a literatura, não só os clássicos, mesmo os livros mais atuais, você desperta nesse aluno um enriquecimento vocabular que abre portas para muita coisa. Por isso que a leitura ela tem que ser prazerosa para o aluno. E aí vem o trabalho que os professores são responsáveis por fazer. Dar sentido à leitura é um dos pontos principais. Porque hoje o aluno, nesse momento de correria, que tudo eles querem respostas prontas, ele parar para ele ler um texto, ele interpretar, ele tirar dali um sentido, isso é difícil para ele. Então, entra o papel do professor, que ao mesmo tempo também tem que ser um leitor. Então, o professor desperta no aluno a curiosidade, que foi o que eu disse a princípio. A literatura, o papel dela é desenvolver o imaginário. A literatura nem sempre ela precisa ser o real. Ela não é um relato. Ela pode levar o aluno a imaginar coisas, né? A literatura, ela trabalha com aquilo que é uma utopia, com aquilo que, de repente, eu penso, eu estou fazendo um planejamento, alguma coisa, eu idealizo aquilo. Então, a leitura faz essa viagem com o aluno, ela é uma arte, né? No dia da feira, a gente achou muito interessante o depoimento de alguns pais. Então, alguns pais que passaram vendo os estandes, as salas que foram montadas de uma forma muito criativa, os próprios pais diziam assim, nossa, eu já ouvi falar desse livro, mas eu nunca li. Eu não sabia que era assim, eu não imaginava que pudesse ser trabalhado isso com esse livro. Então, esse é um papel da literatura, despertar a curiosidade, a imaginação e também transmitir isso para as outras pessoas para que elas tenham vontade. A mostra cultural, ao promover a interação entre a comunidade e o ambiente literário exposto pelos alunos, propicia aos visitantes a propagação do conhecimento e o estímulo à leitura. Mais do que um projeto, as feiras literárias são ambientes culturais nos quais os estudantes transmitem através do teatro, da música e da emoção a integração entre a leitura e a arte. Você gostou do episódio de hoje? Quer rever ou ter acesso a outros conteúdos? Acesse agora mesmo o NT Play, nossa plataforma digital com conteúdo exclusivo. Nos vemos semana que vem. Até lá!